Lewis Hamilton na MotoGP? Calma que não é como piloto. Mas nos últimos dias começaram a circular aí rumores de que ele estaria interessado na compra da Gresini. Em primeiro lugar, essa informação foi publicada pelo The Race, né, um site britânico, assinada pelo jornalista Simon Patterson, que é um profissional muito bem conceituado, com muitas boas fontes no paddock. E aí ele deu essa informação, né, de que tinham representantes do Hamilton em Aston já negociando essa possibilidade. Mas eu estava esperando a gente chegar nessa quinta-feira para poder falar desse assunto, porque afinal a Fórmula 1 está em Silverstone, para o GP da Inglaterra desse fim de semana, e aí era óbvio que o Hamilton seria questionado, né, sobre essa possibilidade. Foi justamente isso que aconteceu. Só que se tinha alguém esperando que ele fosse afastar os rumores, foi bem isso que ele fez, não. Quando perguntaram para ele se era realmente fato que ele estava fazendo essa negociação, o Hamilton declarou, mais uma vez, como ele já fez outras vezes, né, ao longo dos anos, que ele é um apaixonado pela MotoGP e que está muito interessado no crescimento do esporte. Mas ele disse também que ainda não olhou profundamente para essa situação, né, para essa possibilidade. Mas ele deixou claro: tudo é possível. Outra coisa que ele falou é que ele se interessa muito por investimentos e é uma coisa que ele quer aumentar nos próximos 10 anos. Para quem não sabe, o Hamilton já é acionista do Denver Broncos, né, que é uma equipe da NFL, e ele também já teve uma equipe naquela Extreme E, era a X44. A equipe ele não tem mais, mas o investimento do Denver Broncos continua lá e ele deixou claro que tem interesse em aumentar esse leque de oportunidades. Aí, é claro, como não poderia deixar de ser, os pilotos da MotoGP também foram questionados sobre isso na primeira coletiva que a gente teve nesta quinta-feira, que contou com o Jorge Martin, o Francisco Bagnaia e o Marc Marques, os três primeiros colocados na classificação. E foi uma coletiva até que curiosa, por conta do jeito como eles responderam essas perguntas, né? O Jorge Martin começou falando, foi como é o líder do campeonato, sempre começa por ele. E aí ele começou falando que é difícil a gente falar alguma coisa, porque às vezes a imprensa publica alguma coisa e não é verdade. E aí a gente viu o Mark Marques do lado fazendo assim, e aí o Marques vira para ele e fala assim: "Mas tá cheio de imprensa aqui". E aí todo mundo caiu na risada, porque ele tava mesmo duvidando, né, do trabalho de alguém que tava ali, não na cara dele, provavelmente. Aí depois passou pro Peco, o Peco foi mais ou menos na mesma linha, que nunca tinha pensado muito a respeito disso, mas que não sabia se era verdade e tudo mais, porque sempre tem boatos envolvendo a mesma equipe. Nisso ele tem razão, tá? Não é a primeira vez nesse ano que a gente ouve falar em venda de Gresini, só que a gente tinha ouvido falar, inclusive, que o Mark Marques era quem estava comprando essa equipe. Então as coisas estão meio incertas. Quando chegou na vez do Marques, aí ele foi ótimo, porque primeiro ele falou assim: eu acho que seria bom para o nosso esporte se ele comprar, mas também, se for só boato, também seria bom, porque a gente precisa que as pessoas falem do nosso esporte. E aí ele acrescentou e continuou brincando assim: talvez eu devesse dizer que eu vou comprar uma equipe da Fórmula 1, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí o Peco lembrou dele ter sido cogitado, né, como comprando a Gresini, chegou a brincar deles serem sócios e tudo mais, ele e o Hamilton, no caso. Então ficou ali um clima diferente. Mas uma coisa é fato, ter alguém como o Lewis Hamilton olhando para a MotoGP é sempre importante, porque a gente está falando de um cara que é conhecido ao redor do mundo, em vários segmentos, tá? O Hamilton, ele furou bem a bolha da Fórmula 1, ele não é um cara só conhecido na Fórmula 1. O Hamilton tem muita entrada no ramo da moda, até no ramo da música, porque também é uma coisa que ele gosta. E ele também é muito conhecido pelo do trabalho dele, né, em causas sociais. Ele é um cara que está sempre envolvido em questões de busca por igualdade, e eu não estou falando só racial, é também de gênero. Então ele é um cara que traz outras coisas para o debate e por causa disso, ele é um cara que ganhou uma exposição muito maior. Então, obviamente, ter alguém com o nome dele atrelado ao esporte seria efetivamente muito positivo. O que estão dizendo por aí é que uma coisa que viabilizaria esse negócio, Hamilton está indo para a Ferrari no ano que vem. E por causa dessa ida para a Ferrari, ele vai perder alguns dos patrocinadores pessoais dele, que não vão poder acompanhar por causa de conflitos, né, ali com os apoiadores da própria escuderia italiana. Então, a alternativa seria exatamente essa: você entra, né, na Gresini e aí esses patrocinadores pessoais podem ficar ligados à equipe. Então, um desses patrocinadores pessoais, por exemplo, seria a Petronas, a gigante Himalaia, que hoje está com ele na Mercedes na Fórmula 1, mas que não seguiria na ida para a Ferrari. Então, tem aí um caminho de uma possibilidade interessante. A gente não pode esquecer que a MotoGP vai passar por um processo de transformação, porque ainda faltam, né, algumas barreiras aí de quesitos de lei a serem cumpridas,
Mas a dona da MotoGP, né, a Dorna, que tem os direitos de transmissão, ela foi comprada, pelo menos a maior parte das ações da Dorna, pelo Liberty Media, que é o dono da Fórmula 1. E a gente sabe que o Liberty Media fez um trabalho muitíssimo bom em levar a Fórmula 1 para mais pessoas. A Fórmula 1 conseguiu expandir a base de fãs dela, crescer em audiência, não só televisiva, mas também no número de espectadores, né, nos autódromos. Então tem essa expectativa de que ela consiga fazer justamente a mesma coisa com a MotoGP. Então daí, absolutamente compreensível ter esse interesse do Hamilton de estar envolvido na categoria. Mas quando a gente pensa, né, num atleta da Fórmula 1 ligado a uma categoria de moto, essa seria uma visibilidade importante para o campeonato. Não só pelo trabalho, né, o que a Liberty pode fazer, a gente ainda não sabe. Muita gente fala de, será que vem um Drive to Survive por aí? Ou o que eles vão fazer? Ou vai ter mais corrida nos Estados Unidos? A gente ainda não tem muito bem o desenho de como, né, esse grupo norte-americano vai agir para fazer a MotoGP crescer. Mas o fato é que ter alguém com a exposição do Hamilton ajudaria muito. E você estaria, mais uma vez, ligando as duas categorias, né? Elas são categorias meio irmãzinhas. Para quem não sabe, a MotoGP é a mais velha. Ela nasceu um ano antes. Então tem esse paralelo. E aí você conseguir aproveitar um pouco, né, desse boom da Fórmula 1, desse momento de crescimento da Fórmula 1 para atrair atenção para a MotoGP é sempre positivo. Então, sim, ter o Hamilton ali na MotoGP seria muito interessante. Eu, pessoalmente, não gostaria de ver a saída de Nadia Padovani. Eu acho que ela assumiu o comando da equipe num momento, obviamente, traumático, né? Tinha perdido o marido para a Covid. E aí assumiu o controle da equipe. E acho que a Gresini nunca teve momentos tão bons na história dela. Acho que nos últimos anos foi de lá que saíram, né, os dois titulares da Ducati, né, a Bastianini veio de lá, Marc Marques está indo da Gresini para a Ducati também. Então é uma equipe que teve um crescimento impressionante com alguém que não tinha experiência nisso. É claro que ela continuou trabalhando com as pessoas que faziam parte da gestão do Fausto, que já estavam ali com ele há muito tempo, mas mesmo assim era ela que estava ali à frente do negócio e as coisas estavam funcionando muito bem. Então eu não gostaria de ver a Nádia ir embora. Mas acho que a chegada do Hamilton poderia atrair um novo olhar para a categoria, um novo interesse para a categoria e também uma nova base de fãs. Isso é uma coisa importante. Tem muita gente que implica quando surgem novos fãs ou fãs mais jovens, porque não são aquelas pessoas que estão sempre ligadas no esporte, não são. Mas todo esporte precisa disso, né? Se o esporte não tem uma renovação dos fãs, o esporte morre. Então é uma necessidade grande também da MotoGP. Mas me conta aí, enquanto meu vizinho começa a obra, vocês já começam a perceber o barulho. Me conta aí, o que vocês esperam? Vocês acham que Lewis Hamilton seria mais positivo ou negativo para a MotoGP? A gente se vê na próxima. Valeu!